Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Quintal Etérico. Café etérico agora, né? Agora é café etérico, agora é... A A gente curtiu. primeira vez a galera falou que ficaram todo mundo com fome, todo mundo... Tem água na boca. Teve gente que até assistiu o vídeo dizendo que tomou café de novo. Foi mesmo. O pessoal querendo vir aqui sentar com a gente, pô, pra fazer o Em vídeo. breve, em breve. Calma que vai dar bom. E hoje trago aqui mais uma vez com o meu, seu, nosso tio Kiko. De novo. Mais um vídeo aí, né? E esse tema de hoje é sobre o que, velho, que a gente vai falar hoje? Perdão. Pense num tema, Eu já tô coçando a cabeça. só pra variar, né? É. Mas pense num tema complexo, né? Porque, vamos lá, a gente saiu de um vídeo que a gente falou de luto, depois de um vídeo que a gente falou de projeção, e aí agora a gente fala sobre perdão. 3 temas aí fortíssimos e que também estão interligados, né? Porque vamos parar pra pensar quantas pessoas não foram embora sem perdoar aquelas pessoas que se foram e agora ficam com aquela mágoa. Ou quantas pessoas não conseguem perdoar aquelas pessoas que a magoaram por algum motivo, enquanto essas outras pessoas projetavam nessa alguma tristeza, enfim, entregava aquilo que ela tinha. Então é um tema muito complexo. E um tema assim que... não sei se é o pior a gente falar sobre luto ou perdão. É verdade. É verdade. Pense bem. É Luto ou perdão, porque ambos têm uma força muito grande. verdade. E tem temas lá da frente, a gente ainda não colocou, porque tem mais peso ainda. E eu fico imaginando que a gente vai ter que fazer 1, 2, 3. Porque projeção o pessoal já pediu de novo, não foi já não? pediu de Na novo. outra. Já pediu de novo. Então, porque são temas muito profundos, né? Então, quando se trata de profundidade humana, a gente tem vários pontos que precisam ser trabalhados, ser vistos, e de alguma forma a gente consegue e vem conseguindo aí, né, ao longo desses vídeos, trazer para as pessoas um ponto de vista que às vezes elas ainda não tinham parado para analisar, pensar ou até cair em si, né? E aí eu começo te perguntando, o que é o perdão para você? Perdoar. Perdoar. Né? É algo que é mais profundo, isso, perdão. Perdão é uma coisa assim muito profunda. Eu acho que a emoção é exagerada. Chegou dando uma Dando logo uma voadora. porrada porque dessa. é uma emoção exagerada. Como você se Mas sentiu? aí é o seguinte... O perdão mais sério que você... A pessoa mais séria assim que você teve que perdoar. Como é que você se sentiu quando você teve que liberar esse perdão pra ela? Na realidade é o seguinte, teve o processo. Teve o casulo. Teve o casulo. Primeiro o processo. O perdão teve um processo muito parecido com o luto. Por isso que eu disse que... Por isso que eu disse que é a mesma coisa que a gente tem 2 pesos, 2 medidas. Entendeu? Porque para você perdoar, você tem que passar por aquele processo, aquelas 7 fases do luto. Quando passou para 7 fases do luto, entra no casulo e diz o seguinte, aí que tá o problema. É uma emoção exagerada. Por quê? Se você entra no casulo, você pode ficar no casulo pro resto da vida, não quero perdoar. Não quero. Exato. É isso aí. Ou você diz, eu quero brotar. Então, o tema passado de projeção, a gente falou sobre isso. Falou. Quando você me perguntou. E aí, como foi que você passou por aquilo e superou? Isso. Que é o perdão. Que é o perdão. Então, existiu as fases da perdão. E eu me permiti. A emoção veio? Veio. Doeu? Doeu. Muito, mas... Você ficar é a opção sua. Você quer ficar? Minha tia Daís, ela tem uma frase que, desde que eu era muito nova, ela falava pra mim. Ela sempre
Minha tia é uma mãe, isso aí nunca foi dúvida, né? Uhum. Você sempre foi um pai pra mim e ela sempre foi uma mãe pra mim. E muitas vezes eu chegava assim pra ela com menina, né? Com 9, 10, 11 anos. E aí eu chegava pra ela assim falando algumas coisas e ela dizia uma frase assim: minha filha, tudo na vida passa. E aí eu fui ficando mais velha. E hoje eu tô sendo a tia que fala essa frase pras pessoas. Porque é verdade. Você concorda comigo que aquela pessoa que te machucou em 2011, você já nem lembra mais o que foi? O porquê? Por isso que você trouxe lá acho que foi no vídeo passado de projeção, você fala que o tempo é o melhor remédio. Porque quando o tempo passa, você começa a realmente se questionar o que é que realmente vale a pena e o que não vale. Domínio da mente. Domínio da mente. Se você está dominando a sua mente, aí que você é responsável pelos seus atos. Tanto de ida quanto de volta. Agora olha que negócio interessante agora. Você é responsável pelos seus atos, tanto de ida quanto de volta. Olha que interessante. Se a gente fala em... Eu já vou sair um pouco do tema aqui, mas dentro do tema. Se a gente fala ansiedade, a gente está falando de projeção do futuro, o medo do futuro. Perfeito. Se a gente fala do passado, a gente fala de coisas mal resolvidas. Ou quando a gente fala de depressão, a gente fala de coisas mal resolvidas do passado. Se você pegar essas duas vias, coloca lá o perdão. É isso. É isso aí. Coloca lá o perdão. Você vai ver se você vai viver ansioso ou se você vai viver em depressão. É isso. Ou se você vai viver no mundo atual, real, no presente. É porque são assuntos que são muito... que se correlacionam bastante, né? Uma linha muito tênue entre você projetar, você ser projetado, você perdoar, ser perdoado, porque a gente também erra o tempo todo. E nesse processo você está vivendo ali suas fases obscuras, né, da alma. É. E aí você precisa aprender a lidar dentro desse processo com sua mente. Eu sou uma pessoa que, um pouco da minha história, né, a maioria das pessoas aqui sabem, eu passei 7 anos sem falar com minha primeira família, né, meu primeiro núcleo familiar. Hoje minha família é meu esposo, mas meus pais e meu irmão, passei 7 anos afastados, né? Aconteceram muita projeção, aconteceram muitos outros pontos que são importantes falar. Me machuquei muito, eles também se machucaram muito. Naquela época eu era mais menina, então as escolhas deles sobre minha vida tinha muito mais consequência do que o contrário. Então eu acabava sofrendo de alguma certa forma mais. E anos depois, 7 anos depois, a gente se perdoa. Inclusive, vocês podem dar um pulo lá no canal Manual da Sobrevivência Familiar, que eu tô com o Kiko Júnior apresentando comigo. Tio Kiko Júnior. Se você não entendeu, pesquisa que vai ficar muito claro pra você. Vai lá e veja, é melhor. É muito melhor. A gente conta a cronologia dessa história. Então, o perdoar, eu entendi que era muito mais sobre mim do que sobre eles. Quando eu perdoei eles, na verdade, não era sobre eles. Era sobre eu. Era sobre mim. Uhum. E aí a minha pergunta pra você também agora é: como é que pra você funciona esse processo do perdoar? Você falou lá do casulo, você se fecha. Mas e aí? Como é que acontece essa caminhada? Até que chega um ponto que você diga assim, pronto, eu perdoo essa pessoa, eu tô livre, né? Sim. Dessa emoção ruim. Assim, vamos falar três palavrinhas. Impulso, medo e vaidade. Impulso, medo ou vaidade, né? Ou a falta de virtude. Impulso, medo, vaidade ou falta de virtude? Pancada. Impulso, medo ou vaidade ou falta de virtude. Já pensaram nisso? Nesses 4 palavrinhas. A gente não vai tocar no assunto hoje, mas quando a gente tocar nesse assunto, a gente volta para
o perdão, que a gente vai falar do ego, aí que vocês vão ver o que é bicho pegar. Vai ser voadora em cima de voadora nessa mesa. Que já tem um tema aqui, hein? O ego, ele é proteção ou defesa? Pois é. E aí? Entendeu? Então, o perdão nada mais é do que a lucidez. Nada mais é do que a lucidez de você estar presente, volto de novo, as duas vias, e você estar presente com você mesmo. A sua parte mental, ela tem que estar bem, você tem que estar bem com você mesmo. Uma das coisas que eu falo com meus pacientes é o seguinte: numa era onde as pessoas estão enlouquecendo, você tem uma mente presente, você é rei. E o perdão está dentro disso. Porque se você estiver nas duas vias, você não consegue. Se você tiver medo, se você tiver ignorância, se você tiver falta de virtude, você não consegue. Porque lá dentro do casulo você vai se enfrentar. E aí a gente volta de novo para a semana passada. Foi semana passada, não foi? Na semana passada, sobre projeção. Quem é que gosta de se ver dentro do espelho? Porque lá dentro do casulo você vai se ver dentro do espelho. Exatamente. Se confrontar o tempo todo. Então, assim, quando você consegue decidir alcançar dentro de um eu superior, você conseguir enxergar quem você é. Você não vai conseguir perdoar o outro se você não sabe nem quem é você. Identidade. Check. E eu vou um pouquinho até mais além. O perdão, ou melhor, o não perdoar, né? É o veneno que você toma todos os dias achando que vai matar o outro. Muito bom. Quando você perdoa é quando você diz assim: eu decido não tomar mais esse veneno. E é por isso que, pra mim, ele significa muito mais sobre... O perdão é muito mais sobre eu do que sobre a outra pessoa. Porque às vezes a outra pessoa tá seguindo, às vezes a outra pessoa não sabe nem por que ela te magoou. Não ficou claro, porque aí também entra a questão da maturidade, né? Você, 80% das vezes, você não quer sentar com aquela pessoa e dizer: cara, você me machucou nisso. Isso. Que é maturidade, ter conversas maturidade. difíceis não são Falta? fáceis, não são fáceis. Exatamente. E aí você entra nesse ponto de aí você diz assim: pronto, me magoei. A outra pessoa não sabe que tá seguindo a vida dela e você tá ali se envenenando todo dia. Exatamente. Se envenenando. Só que chega um momento que você vai entrando numa depressão profunda. E aí vai descendo a ladeira. Mais e mais e mais e mais. E aí você vai chegando a um ponto que a gente tocou nisso. Se vocês quiserem, vocês vão lá no vídeo do luto e vocês vão falando, que a gente falou um pouco sobre frequência. Perfeito. E aí você vai descendo essa frequência, até um ponto onde você precisa que alguém jogue uma corda para você sair disso. Pode ser uma corda, uma mão, pode ser até pedras em cima de você. Depende se você querer colocar uma em cima da outra e sair do poço. Perfeito. Entendeu? Mas que você tem que ter uma reação. Parado não fica, porque água parada Dá bicho. O mosquitinho é o primeiro a chegar lá, o Aedes aegypti. E compreender, a gente tem que compreender nossas imperfeições. Isso. Perfeito. A gente tem que compreender nossas imperfeições. A gente tem que entender como nós somos. Às vezes o perdão, você tem que vir de mão dupla. É isso aí. Porque às vezes, nem sempre, isso aí eu não vou falar, mas nem sempre você tem toda a razão do mundo. Só pelo fato de você não perdoar, você já não tem razão. Aí que eu te digo, meu caso, eu sempre digo que eu nunca tenho razão. Vamos lá, eu sou aquela pessoa que quando eu tô certa, eu vou provar ali por fato que eu tô certa. Mas mesmo estando certa, eu tô errada. Por quê? Porque eu entendo uma discussão e eu tenho que provar que eu tô certa. Sim. Faz sentido? Não, exatamente.
Entende? Então, assim, sempre quando acontece uma circunstância dessa, eu me questiono, cara, por quê? Pra quê? Sou muito questionadora, né? Eu gosto disso, porque isso me faz refletir, inclusive, sobre mim. Pontos que normalmente a gente passa ali despercebido pela gente, né? Alimento não é só o que a gente come. Alimento não é só o que a gente come. A gente pode alimentar também a raiva, o rancor, o ódio, que leva ao quê? Câncer. Então a maioria das pessoas hoje estão não se perdoando primeiro. Porque para perdoar os outros, você tem que perdoar você mesmo. Exatamente. Se você não consegue se perdoar, Não se perdoa. você não vai perdoar o outro. Esqueça. Esqueça. Há um processo interno para um processo externo. Entendeu? Você vai preferir primeiro limpar. Acontece um dilúvio e sua casa enche de água e tudo. Você vai preferir primeiro limpar fora da casa ou dentro da casa? Dentro, lógico. Pronto. Só isso. Só isso. Então a gente tem que ter essa percepção, velho. Exatamente. A gente tem que ter essa percepção. E eu vou fazer uma pergunta interessante para você. Como é que você lidou com o seu processo de... Um dos maiores processos seu de perdão? Foi Assim, doloroso demais. mas tente ser sucinta. Porque assim, a gente já sabe o processo, mas tente ser sucinta assim em uma perspectiva, sabe, como se fosse A cereja do bolo. Tente, sabe o quê? Pense nessas palavras que você vai falar agora como você botasse uma mina no fundo do agulha, no fundo daquele buraquinho da agulha. Então eu vou lá pela frase que eu falei. Foi doloroso, porque eu ainda estava um tanto envenenado. Lembra lá do veneno que você toma? Mas eu decidi parar de tomar aquele veneno. Sim. Foi o processo, talvez, que mais me fez refletir, crescer, amadurecer. Por quê? Porque você começa a dizer assim, cara, ou eu evoluo nisso e viro uma pessoa, ou daqui pra frente é só pra trás. Sim. Quem sabe nesse processo, eu entrei numa depressão profunda. Essa pessoa que hoje vos fala não é a pessoa que falava naquela época. Sim. Então, engordei mais de 30 quilos, né? Foram 31,5 quilos naquela época. Mas é engraçado, porque o tempo ele é tão maravilhoso, ele é tão... Às vezes eu me sinto indigna até pelo tempo. Porque a sensação que eu tenho depois que as coisas se resolvem, que você coloca pontos nos is, e olha que a gente conseguiu sentar depois e ter conversas difíceis. E isso é uma coisa que também vai envolver você, porque você também foi uma pessoa que foi um participante ativo desse processo, que era uma conversa que não conseguia se ter antigamente. Você começa a questionar assim, de dizer, caramba, isso foi há 7 anos, isso foi há 10 anos. A nossa noção de cronologia, ela muda bastante. E aí você começa a questionar, faz sentido ou não faz? Faz porque todo mundo amadureceu. Mas não poderia ter todo mundo amadurecido logo e ter vivido esses outros anos? Então é complexo. Agora eu lhe pergunto, essas pessoas que passaram por esse processo, o quanto elas se prejudicaram em tempo de manter isso acumulado dentro de núcleo? Você entende isso? E aí, gente, é que eu falo sobre o que a gente estuda sobre linguagem do corpo, linguagem corporal, e a gente vê vários casos que às vezes eu só falo com o paciente fica bom. Ah, Antônio, você é mágico, você é bruxo. Não. As pessoas só precisam ouvir um direcionamento para onde vai. Ou para lá, ou para cá. Então, assim, o tempo que fica essa maturação ali, fica ali, ó. Acúmulo de célula, a gente já sabe o que é que dá.
Eu brinquei até, acho que tem umas 3 semanas, um mês, que eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e por eu falar sempre isso, né? Meus clientes da loja, as pessoas que passam por treinamento comigo, elas gostam de ouvir esse lado, né? De estar falando isso. Aí a pessoa me fez uma pergunta assim, qual tipo de pessoa mais te irrita? Foi algo do gênero. E aí eu falei pra ela que é a pessoa ao ouvido ao azar. Você lembra desse desenho? Ó vida, ó azar. Eu me lembro. Oxê, clássico. Clássico, clássico. E aí eu lembro que aquela pessoa, aquele bichinho que tudo ele coloca defeito. Eu nunca vi uma pessoa assim, primeiro, criar essa abundância, essa prosperidade na vida. Segundo, conseguir sair do casulo. Nunca vi. E aí depois tá olhando pra pessoa que tá ali, que conseguiu passar por esse processo. E aí começa a dizer assim, é muito simples. É muito simples ser tio Kiko. Tio Kiko, pô, tio Kiko é tio Kiko. Só que não sabe o quanto o tio Kiko teve que sofrer ali, se autoanalisando pra conseguir. E não pense que o processo é fácil. Não, você é maluco, é doloroso demais, é muito difícil. É noites consigo mesmo. Isso. E é muito punk. Que é outra coisa que a gente também tem que deixar claro, que a gente também tem que respeitar quando a gente vê uma pessoa que a gente ama passando por esse processo. A gente não pode chegar lá e dizer, tio Kiko, sim, você vai sair daí agora, vai... Não, imagine se há 7 anos você tivesse feito isso comigo. Pronto. Você passaria pelo processo? Não. Sabe como é? Sabe como ia ser o processo? Sabe como você sentiu o processo? Você só vai saber passando. Exatamente, só que é o seguinte, você passou pelo processo sem se martirizar tanto. Porque quando você... Tem uma frase que diz que a mágoa prolongada costuma aprisionar, mas a quem carrega... É isso aí. Do que quem de fato provocou essa mágoa. Então assim, se você carrega essa mágoa, você vai sofrer. E esse sofrimento vira doença, gente. E essa doença, você não vai ter tempo de às vezes a pessoa está em uma fase terminal e aí você vai procurar fulano, ciclano e beltrano para achar que vai vir com a cura para sempre dos seus problemas. Não. E não é assim. Não. Você é o único responsável pelo seu caminho. E aí eu entro num outro ponto. Emoção, no inglês, ele vem do emotion. Se você pega o e bota o motion, nada mais nada menos que energia em movimento. Quando você tem uma energia que ela para estar movimentando e essa energia para aqui, vai virar o quê? Pois é. E aí a gente hoje tem, talvez essa seja a fase com o maior índice de pacientes oncológicos. Muitas pessoas guardando ali, sofrendo. Cara, você pode não gostar de mim, mas eu vou olhar pra você e vou falar tudo que eu tenho que te dizer. Ó, velho, você pode dizer assim, ó, agora vá pro espaço, suma da minha vida. Mas pelo menos eu vou ter a consciência ali porque eu te falei tudo que eu queria te falar. Se você quis ouvir ou não, aí é a projeção. O presente é de quem? Exatamente. Você quis sentar comigo pra resolver e tal, não? Beleza, mas aí foi um problema seu. Eu vou fazer essa energia circular em mim. Então, de alguma forma ou outra, a gente vai entendendo que o perdão ele é muito mais complexo do que simplesmente olhar pro outro e dizer assim, tá perdoado e acabou. Mas é simples. Ele é simples e complexo. Olha que loucura, né? É um processo simples, porém complexo, né? No final das contas. A pergunta é, que eu vou deixar essa pergunta para vocês refletirem em casa. E comentarem aí, colocar nos comentários. Vocês já se perdoaram por erro lá atrás? Vocês já conseguiram se perdoar por os erros lá atrás? Até mesmo pelos seus erros agora? Perfeito. Vocês conseguiram? Se vocês não conseguiram, resolva esse, que o outro vai ser. Isso aí é de uma pessoa que resolveu um monte de situação. É um toquezinho. Resolva primeiro desses antigos, como se você pegasse o computador e aquelas pastas antigas que você não estava conseguindo resolver, resolva. E aí você vai conseguir resolver qualquer problema. E o perdão também. E quando você perdoar,
você realmente vai encontrar sua identidade. Principalmente se perdoar, você vai encontrar sua identidade, vai descobrir quem você é e vai viver a vida que você nasceu pra viver. Pois. Então, ficamos aqui com mais um vídeo, né, tio Kiko? Peço... Faz aí a conclusão pro pessoal. Ah, não, porque o pessoal tá enchendo o saco, dizendo, porque seus vídeos deviam ser mais rápidos, isso, aquilo, mas eu tenho um cara ali atrás que tá botando Mais uma arma longo pra no cá, caso, que é mais longo, né? Bota uma arma pra cá pra ver se a gente coisa, mas... Mas assim, a gente tá fazendo o possível. Perfeito. Gente, se vocês acham que vai servir isso pra alguém, compartilhe. Entendeu? Fale com as pessoas, passe para essas pessoas. Essas pessoas, pô, dê seu like, se achar interessante. Se achar a gente interessante, se não achar também não dê, não. É, que é isso aí, tá tudo certo. E tá tudo bem, tá tudo viu? certo. Passo pra Beli agora. Falando como que? Eu nem falava, eu tô falando. Nem falava. Eu tô... Quem conhece que compre. Mas é isso, galera. Muito bom estar podendo compartilhar esse momento aqui com vocês, compartilhando mais um momento aqui com o meu velho, que agora começou a entender, né, de apertar minha mão. E é sobre isso, né? Aguardem agora aí as cenas dos próximos capítulos. Não tente ficar pressionando a gente. A gente trabalha, gente. Calma. Vai dar certo. Vai dar tudo certo, viu? Um beijão. Um beijão e até a próxima. E se perdoem.